Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência aqui no curso de questões para o concurso do Cresce, acerca da Lei 6.530 e também do Decreto 81.871 de 78. Nessa segunda aula a gente vai começar de fato as questões, né? Primeira aula a gente fez um breve resumo aí dos principais artigos da primeira parte da lei, né? 6.530 e também do decreto. E agora a gente vai entrar de fato nas questões. Vamos fazer cerca de 20 e poucas questões aí da primeira parte da lei. Vai ser um pouco repetitivo, mas vocês vão observar que a maioria das questões é a própria redação da lei. Então eu peço que leiam a lei 6.530 e também o decreto 81.871. As questões são basicamente retiradas a própria redação dos artigos da lei. Tá ok? Vou bem devagar, tá? Vou bem devagar porque a gente vai fazendo a questão, explicando, mesmo que é repetição. Eu vou citar os artigos nas questões, onde você vai encontrar a resposta das questões. Vou tentar colocar lá os artigos certinho. Mas não vou na lei, só se tiver casos, situações hipotéticas, que não vem ao caso. As provas, a maioria das questões, como eu disse antes, são copiadas da lei. Então não há necessidade de ir à lei. A gente vai pontuando ali o que está certo, o que está errado, e vai colocando, citando o artigo no qual está a resposta. Tá ok? Sem mais delongas, vamos começar a brincadeira. Vamos começar aqui. Questão. Tá aí, são 21 questões, tá? 21 questões. Então vou começar. Primeira questão, Cresce Paraná 2023. Essa aí é bem nova, hein? Considerando as disposições da Lei 6.530, deixa eu só colocar aqui, 6.530 de 78, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências, julgue os itens. Então vamos lá. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título e técnico em transações imobiliárias. Isso aqui está no artigo 2º da lei. Quando eu colocar lei, nós estamos se referindo à lei 6.530. Quando eu colocar decreto, a gente vai estar se referindo ao decreto 81.871, tá? Então essa questão está verdadeira, tá? Mas aí alguém vai questionar. Falei, professor, mas você não falou que era, no resumo da aula passada, que precisava, além do título de técnico de transações imobiliárias, precisava também da inscrição no Conselho Regional da Jurisdição? Sim. De acordo com o decreto e na prática, sim. Precisa, além do técnico de transações imobiliárias, precisa também da inscrição no Conselho Regional da Jurisdição, tá? Isso aí é uma condição para que a pessoa possa exercer a profissão de corretor de imóveis. Só que ele está falando aqui considerando a Lei 6.530. Então, na Lei 6.530, o que basta é o exercício da profissão de corretor de imóveis, será permitido apenas ao possuidor de título e técnico de transações imobiliárias. Tá bom? Na prática, sabemos que não é. Se ele não vier falando de acordo com a Lei 6.530, se ele vier falando de acordo com o decreto 81.871 de 78, aí essa questão está errada. Porque além do título de técnico de transações imobiliárias, teríamos que ter também a inscrição, deixa eu voltar aqui, a inscrição no Cresce da jurisdição. Então eu vou colocar aqui, de acordo com o decreto 8.871 de 78, no seu artigo
no seu artigo 1º, ele fala que é necessário o técnico de transações imobiliárias mais a inscrição no CRECE, no Conselho Regional, no CRECE da jurisdição. Ok? Certinho, né? Deu para entender aqui. Ou ainda, se for inscrito, já for inscrito nos termos da Lei 4.116 de 62, desde que requeira a revalidação da inscrição, tá? Essas são as duas opções que vem lá no artigo 1º, inciso 1 e inciso 2, para que a pessoa física possa exercer a profissão de corretor de imóveis, tá ok? Na prática é isso aqui mesmo, tá? Mas de acordo à Lei 6530, apenas o exercício da profissão será permitido ao possuidor de TTI, tá? Técnico de Transações Imobiliárias. Então essa questão está certa devido ao enunciado da questão que diz que é para considerar a disposição da Lei 6.530, ok? Vamos para a opção 2 aqui. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, na permuta e na locação de imóveis, sendo-lhe vedado opinar quanto à comercialização imobiliária. Vimos aqui que está errada essa questão, sendo-lhe vedado não, sendo-lhe possível opinar quanto à comercialização. Essa aqui está errada, certo? Porque aqui ele pode sim opinar quanto à comercialização. Aqui está no artigo 3º da lei. Pronto. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis são órgãos de disciplina e fiscalização, correto, do exercício da profissão de corretor de imóveis, constituída em autarquia federal, a qual é dotada de personalidade jurídica de direito privado e vinculada ao Ministério da Economia, com autonomia administrativa, operacional e financeira. Essa questão está errada. Não é personalidade jurídica de direito privado, é de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho. E não da Economia. Isso você vai encontrar no artigo 5º da lei, ok? Então, VFF, o gabarito dessa questão, portanto, é o VFF? É VFF. Gabarito, portanto, letra A. Ok? Então vamos para a questão número 2. Número 2. Cresce 2022 aí, ó. Esse é novo, hein? O exercício da profissão de corretores de imóveis será permitido a qualquer pessoa que assinar o termo de responsabilidade pelas transações imobiliárias que intermediar. Ok? O que vocês acham? Essa questão está totalmente errada. Não há na lei nada que cite esse termo de responsabilidade pelas transações imobiliárias que intermediar. Não existe, tá?
Se você for lá no artigo 2º, não vai ter nada que fale sobre termo de responsabilidade. Ok? Item 2. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, na permuta e na locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Essa questão está correta. Está lá no artigo 3º da lei. Falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Gabarito, letra C. Ok. Vamos para a próxima questão de número 3. Santa Catarina, aí, 2013, para agente fiscal. O exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional será permitido aos inscritos perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da sua jurisdição e compreende as atribuições de... Vamos lá. Exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Essa alternativa está correta. Ela está lá no artigo 3º, da lei 6.530, né? E também artigo 2º do decreto. Coloquei as duas fontes aqui porque ele não citou nem a lei, nem o decreto no anunciado da questão, ok? Letra B. Exercer exclusivamente a intermediação na compra e venda de imóveis, administração de locação e opinar quanto à comercialização. Exercer exclusivamente, não. Já está errado, tá? Não tem esse exclusivamente aí, não. Letra C. Exercer intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e decidir quanto à comercialização imobiliária. Vimos que não é decidir, né? É opinar. Opinar. Ok? Então essa alternativa C também está incorreta. Letra D. Exercer exclusivamente a intermediação na compra e venda de imóveis. Também está incorreta, né? Exercer intermediação na compra, venda e permuta. Não intermediar locações, é o principal, né? E opinar quanto à comercialização imobiliária. O não aqui torna a alternativa errada. Então, gabarito da número 3, letra A. Vamos para frente. Questão número 4. Considere as afirmações abaixo a respeito do exercício da profissão de corretor de imóveis. Notem como repete, né, as questões. Mas é isso mesmo. A intenção aqui é gravar mesmo isso aqui, para chegar na hora da prova fazer bonito. Item 1. O atendimento ao público interessado na compra e venda, permuta ou locação de imóveis, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por corretor de imóveis inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição. Essa aqui tá linda demais. Tá correto, né? Correto. Item 2. Aqui tá no artigo 3º, parágrafo único do decreto. Ok? Item 2. O atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta e locação de imóveis, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por seu sócio gerente ou diretor individualmente inscrito perante o Conselho Regional de Imóveis da jurisdição. Veja bem, essa questão aqui está querendo dizer o seguinte, que somente o sócio gerente ou o diretor, né, que é uma exigência para fazer a inscrição da pessoa jurídica, que tem que ter ou o sócio gerente ou o diretor como corretor de imóveis inscrito. Ele pegou essa exigência e quis colocar que na transação da pessoa jurídica só pode ser feito por eles. Essa questão está errada, porque não é somente, tá?
Eles poderão, se for escrito, poderão, claro, mas vários corretores de imóveis que ali estiver fazendo a parceria também poderão fazer esse atendimento. E não é somente o sócio-gerente. Uma imobiliária normalmente tem 20, 30 corretores com parceria que fazem esse atendimento. Então, quando ele coloca somente aqui nessa questão, ele torna a questão errada, tá ok? Essa aqui está errada. Item 3. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam aos mesmos deveres, têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Essa questão está certa, tá? E o artigo é o artigo 6º da lei. E também o artigo 29 do decreto. Ok? Então, certo, errado e certo, vamos ver aqui. Apenas 1 e 3 está correto, né? Apenas 1 e a 3. Apenas a 1 e a 3, gabarito da questão, letra D de dado. Ok? Vamos para a questão número 5. Questão número 5. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis concede foro na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, possui finalidades em face do exercício da profissão de corretores de imóveis. Tá, vamos lá então. Quais as finalidades do Conselho Federal de Corretor de Imóveis, do COFES? Bom, as finalidades estão no artigo. Professor, sua letra é muito feia. Mas vai melhorar com o tempo. Está no artigo 7º do decreto 8.871 de 78. Ele fala que a finalidade do Conselho Federal é de orientar, supervisionar e disciplinar o exercício do corretor de imóveis. Tá? Letra E, o gabarito dessa questão. Não tem aqui inscrição, que é dos conselhos regionais, né? Representação, punição, representação. E aí, a letra E, orientação, supervisão e disciplina. Esse artigo 7º, só dar uma olhada aqui no decreto. Está aqui o artigo 7º. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretores de imóveis de todo o território nacional. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Gabarito letra E. Número 6. Os conselhos regionais concede foro na capital do estado ou de um dos estados ou territórios, a critério do Conselho Federal, possui por competências as assertivas abaixo, exceto, vamos dar uma olhada. Primeiramente, eu queria só dar uma ênfase aqui nesse ou de um dos estados ou território. Os conselhos regionais concedem no foro da capital do estado ou de um dos estados ou território. Por que colocou aqui ou de um dos estados? Porque, na verdade, até pouco tempo atrás, o CRECE, 12ª região, ele englobava o estado do Pará e do Amapá. E a sede era na capital do estado do Pará, em Belém. Tá? Hoje, não mais. Foi criada a 28ª região, no qual o estado do Amapá, que detém a 28ª região, com a sede na capital, Macapá. Tá?
Então, só para deixar bem claro, por isso que ele colocou aí um ou de um dos estados, que no caso que tinha 2 estados, a sede era em Belém. Hoje não mais. Hoje temos a 28ª região, que é apenas do Amapá. Tá ok? É só para explicar isso aí, para ficar bem certinho. Então vamos lá as alternativas. Fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição. Olha, na aula passada a gente viu um resumo da primeira parte da lei. E a gente não falou muito porque vai falar no resumo da segunda parte da lei ainda, tá? Mas aqui dá para a gente ter uma noção do que é as competências nessas alternativas, do que é competência do Conselho Regional e também o que é competência, o que não é competência, o que é competência do Conselho Federal. Tá? A gente vai ler aqui e vai ter uma noção já para até preparando para a próxima parte de questões, tá ok? Vamos lá. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição. Bem, isso aqui está correto, porque é uma competência dos conselhos regionais. Os conselhos regionais nada mais são do que um braço do COFES. O COFES atua em todo o território nacional através dos CRES, dos conselhos regionais. Então, quem vai fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição é o próprio Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Portanto, essa letra A está correta. Tá? Correta. É competência, sim, do Conselho Regional. Cumprir e fazer cumprir, letra B. Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Federal. Olha, essa aqui já foi de graça, né? Quem vai cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Federal são os conselhos regionais, tá? Esse aí não tem dúvida. Os conselhos regionais que cumprem e fazem cumprir as resoluções do Conselho Federal COFES, tá? Então essa aqui também está correta. Letra C. Decidir sobre os pedidos de inscrição de corretores de imóveis de pessoa jurídica. Veja bem, quando a pessoa física vai fazer, ou pessoa jurídica vai fazer uma inscrição no CRES, o próprio, como eu disse, né, vai ao CRES, ao Conselho Regional, os Conselhos Regionais da jurisdição, e pede ali sua inscrição, dá entrada na documentação para fazer ali sua inscrição. Quem aprova essa inscrição é o próprio CRES, o plenário do CRES que vai fazer essa aprovação. Então, quem decide sobre os pedidos de inscrição dos corretores de imóveis e pessoa jurídica são os próprios conselhos regionais. Ok? Então essa está certa, é uma competência sim dos conselhos regionais. Tá? Letra D, baixar normas de ética profissional. Essa não. Essa aqui é uma competência do COFES. Quem baixa normas de ética profissional é o próprio COFES, tá? Isso aí vai estar lá nas competências do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Isso aí vai estar no artigo, baixar normas éticas vai estar no artigo, 10, vai estar no artigo 10, inciso 8, tá? Letra E. Representar em juízo ou fora dele, na área de sua jurisdição, os legítimos interesses da categoria profissional. O gabarito dessa questão é letra D. Essa aqui está certa. E essa aqui está mais que certa, porque isso aqui é competência do COFES, bem como dos CRESs. Tá? Tanto o COFES representa em juízo fora dele, na área da jurisdição, os legítimos interesses da categoria profissional, como também os CRES, tá ok? Essa aqui é uma competência dos dois conselhos, tanto o federal como os regionais, tá ok? Número 6, a que está errada é a alternativa D, baixar normas éticas profissional, que se trata de uma competência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ok? Vamos para a próxima questão, número 7, do CRES Santa Catarina 2022.
Vamos lá, esse aqui é bem grande. Considerando as disposições do decreto 81.871 de 78, ó, até que enfim veio uma baseada no decreto. Vamos lá. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, na permuta, na alocação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Essa aqui está correta, né? Certa. Certíssima. O número de inscrição, item 2 aqui. O número de inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica constará obrigatoriamente de toda propaganda, bem como de qualquer impresso relativo à atividade profissional. Essa aqui também está certa, né? Certa. Essa primeira aqui, gente, ó, esse aqui é aquele artigo lá, né? O artigo 2º do decreto, famoso artigo 2º. O número de inscrição aqui, número de inscrição, artigo 4º do decreto. Beleza? Item 3. Somente poderá anunciar publicamente o corretor de imóveis que tiver contrato verbal de mediação. Verbal não, né? Contrato por escrito, assinado pelo proprietário, né? Então essa aqui está errada. Eu vou colocar F aqui. Errada. Os servidores... Peraí, deixa eu só colocar aqui o artigo 5º. Estamos falando do decreto, tá, gente? Do decreto. O último item aqui. Aos servidores do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, aplica-se o regime jurídico da consolidação das leis do trabalho. Essa aqui está verdadeira, porque os empregados públicos do sistema COFES cresce, os empregados públicos do sistema COFES cresce, aplica-se o regime da CLT, consolidação das leis do trabalho. Ok? Então essa questão está verdadeira. Gabarito VVFV. Gabarito letra B de bola. Questão número 8. Cresce Ceará 2021. De acordo com a Lei 6.530, que dá nova regulamentação, o professor, corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização, julgue o item. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho de Corretores de Imóveis deverão ter como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Olha que beleza, né? Copiou e colou. Essa questão está correta, está certa. Certo? Artigo 6º, parágrafo 1º da lei citada, que é a Lei 6530 de 78. Ok? Questão número 9. Vamos que vamos, galera. Não vamos desanimar não, hein? Cresce Rio 2016 para advogado aí, ó. Considere o artigo 2º da lei. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de... Essa ficou fácil, né? Gabarito, letra C. Título de técnico em transações. Título de técnico em transações imobiliárias. Diploma de conclusão de curso de técnico? Não. Tem nada de diploma. Registro de corretor imobiliário. Atestado expedido pelo CRES? Não. Isso aqui está no artigo
Artigo 2º, né? Já está falando aqui, artigo 2º da lei. Beleza. Que fala exatamente isso, tá? Só lembrando, vale lembrar que de acordo o decreto 871 de 78, 81871 de 78, no artigo 1º, fala que, inciso 1, fala que além do TTI tem que ter a inscrição no Cresce da jurisdição, ok? Não se esqueça disso. Essa aqui é a prática, a forma certa. Mas como está pedindo de acordo à lei 6530, tá? Aí aqui a questão é a letra C. Mas para o decreto que regula a lei, e na prática também, volto a dizer, tem que ter o técnico de transações imobiliárias e fazer, lógico, a inscrição, solicitar a inscrição no Cresce da jurisdição, no Cresce do estado do qual ele vai exercer a profissão. Tá ok? Dito isso, vamos para a questão número 10. Número 10. Cresce Rio 2016, também advogado. Analisa os itens de acordo, tendo como base a lei 6530. Olha como eles cobram baseado na lei, né? O exercício da profissão de corretor de imóveis no território nacional é regido pelo disposto presente nessa lei. Correto, né? A lei 6530 que rege o exercício da profissão de corretores de imóveis, né? Então essa aqui está certa. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Essa aqui também está certinha, né? Certinha. Cabe somente ao Conselho Federal representar em juízo ou fora dele os legítimos interesses na categoria profissional, respeitadas as respectivas áreas de competência. Tá até bonita essa questão, né? Mas está errada. Não é somente o Conselho Federal, é também os conselhos regionais. Eles também têm essa competência de representar em juízo os legítimos interesses da categoria profissional, tá? É competência tanto do Conselho Federal como também dos conselhos regionais. Vimos isso na questão, alguma questão passada dessas aí. Então essa aqui está errada, essa está errada, e vamos para a próxima. O Conselho Federal, eu não coloquei aqui o artigo, né? Aqui é o artigo 1º, e aqui é o artigo 3º, tá? Aqui você vai encontrar lá no artigo 7º da lei. E vamos para a próxima. O Conselho Federal terá sede e foro no Rio de Janeiro, tá errado. E jurisdição nas capitais do país, tá errado, né? Isso aqui tá lá. Isso aqui é Brasília, vai ter sede em Brasília, Conselho Federal. Tá? Jurisdição no país. Tira capital, jurisdição no país. Tá ok? Então essa aqui está errada. O que ele está pedindo? Qual a soma exata dos itens corretos? Soma. Professor, pode levar a calculadora para a prova? Não, não pode não, tá? Você vai ter que fazer essa conta difícil aí. 5 como 13 dá 18. Letra A, o gabarito da questão. Letra A. Letra A. Examinador não tem nada para fazer, fica inventando as coisas, né? Vamos lá. Questão número 11. De acordo à Lei 6.530, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, dentre outras providências, é da esfera da competência desse profissional a intermediação na compra, venda, permuta e locação apenas de imóveis urbanos. Não tem isso, né? Essa aqui está errada. Não tem essa limitação de imóveis urbanos. Intermediação na compra, venda, permuta e locação somente de imóveis industriais.
também está errada. Letra C, intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, inclusive a possibilidade de opinar quanto à comercialização imobiliária. O gabarito dessa questão número 11 é a letra C. Está corretíssima aí. D, a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, excluída a possibilidade de opinar quanto à comercialização imobiliária. Não tem essa exclusão, né? Então essa letra D também está errada. E aqui a gente vai ver essa resposta certinha no famoso artigo 3º da Lei 6530 de 78. Ok? Vamos para a próxima questão. Número 12. Cresce Mato Grosso 2023. Repare como eles... Provas aí, tem pouco tempo que teve, né? E sempre baseando na Lei 6530. De acordo com a Lei 6530 de 12 de maio de 1978, que dá nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização, é verdadeiro o que se apresenta na alternativa. Olha que questão maravilhosa que caiu. Já adianto para vocês que deve ter dado uma dor de cabeça no pessoal na hora de fazer a prova. Vamos olhar. O gabarito dessa questão, o gabarito oficial dessa questão é a letra C, de casa. Mas vamos dar uma olhada nas opções. Letra A, ele está falando que é verdadeiro, apresenta na alternativa, né? Então vamos. Está querendo a verdadeira. Letra A, o exercício da profissão de corretor de imóveis não será permitido ao possuidor de título em TEC de transações imobiliárias, de acordo com a Lei 6530. Se não será permitido, essa letra A já está errada, porque será permitido, tá? Essa aqui está errada. Letra B. Eu vou colocar aqui para vocês conferirem lá, tá? Artigo 2º da lei. Tá? Tá errada. Será permitido. Não tem esse não aqui. Letra B. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Essa aqui teria que estar errada, mas ela tá certa. Isso aqui está no artigo 3º da lei. Tá? Vamos ver a letra C, que foi o gabarito oficial. As atribuições constantes desse artigo poderão ser exercidas também por pessoa jurídica inscrita nos termos da Lei 6530 de 1978. Essa aqui também está certa. Ela está lá no artigo 3º, no parágrafo único da Lei 6530. Então já tem duas certas, né? Vamos ver a letra D. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Essa aqui também está correta. Isso aqui está no artigo 6º da lei. Ou seja, essa questão, ela tinha que ter colocado aqui, é falso e não verdadeiro. Eu não tenho aqui, eu não sei se ela foi anulada, provavelmente deve ter sido anulada, mas o gabarito oficial está como letra C. E aqui só a letra A que está
em desacordo com a legislação. Então eu vou colocar aqui: é falso o que se apresenta na alternativa A. Ok? Dito isso, vamos para a próxima questão. Depois eu tento pesquisar isso aqui para ver se foi anulada, mas quando eu pesquisei estava normal, não estava falando nada de anulação de questão, tá? Mas quando eu fui, mas se a gente ver direitinho aqui, vai ver que estão todas certinhas. Pode conferir na lei lá, que só vai ter essa letra A que está em desacordo com a lei 6530, ok? Bora para a 13ª questão. Cresce Amazonas 2021. Só um minutinho aqui. Cresce de acordo com a lei 6530. De acordo com a lei 6530, analisa informações a seguir. Compete ao corretor de imóveis exercer intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, porém, não podendo opinar quanto à comercialização. Tá errada, né? Tá errada aqui. É errada. Ele pode sim opinar quanto à comercialização imobiliária. Item 2. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título em técnico em transações imobiliárias. Olha essa questão. Vamos ver, quando chegar essa questão, estiver falando que o exercício da profissão de imóveis será permitido ao possuidor de título em técnico em transações imobiliárias, apenas isso, nós vamos lá na questão em cima, no enunciado da questão, e vamos ver se está de acordo com a lei 6530. Se tiver, tá ok. Então, essa questão está certa. De acordo com a lei 6530, basta que ele tenha o título de técnico em transações imobiliárias, tá? Item 3. As atribuições de intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis poderão ser exercidas também por pessoa jurídica inscrita nos termos da lei 6530. Essa questão aqui também está certa. As atribuições de intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis poderão ser exercidas também por pessoa jurídica inscrita nos termos da lei. Então, 2 e 3. A alternativa, o gabarito da questão é a letra C. As duas é correto que se afirmem 2 e 3. Ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, eu fiz essa questão aqui mais para a gente sair um pouco de lei, né? E ver alguns casos que pode ser que caia. E eu resolvi fazer essa questão aqui só para sair um pouco da lei propriamente dita, né? Então vamos. Joana, corretora de imóveis, devidamente inscrita no CRES-MG, tá? Ela é devidamente inscrita no CRES-MG, estava exercendo suas atividades profissionais em Pernambuco. Pergunta-se, isso é possível? Essa aqui é uma questão que eu trouxe para vocês, só para vocês terem a noção como é que funciona porque a gente ouve muito falando de jurisdição, do CRES da jurisdição. Então eu trouxe essa questão aqui para vocês entenderem um pouco, tá? Como é que funciona. Então pergunta, isso é possível? Ela é do CRES Minas Gerais, devidamente inscrita no CRES Minas Gerais, e foi estava exercendo suas atividades profissionais no estado de Pernambuco. Pergunta, isso é possível? Já adianto para vocês, sim, isso é possível. Então, já elimino a letra C e a letra E, ok? Vamos lá na letra A. Sim, pois uma vez inscrito no CRES, é permitido exercer atividade profissional em todo o território nacional. Bem, isso não é verdade, tá?
Isso não é verdade. Se você está inscrito no Cresce, no caso aqui da Joana, no Cresce MG, ele vai poder exercer a atividade nesta jurisdição do Estado de Minas Gerais. De Minas Gerais. Tá? Então, não é em todo o território nacional, não. Tá ok? Beleza. Questão, essa aqui está errada. E essa aqui também está errada. Letra B. Sim, bastando que tenha inscrição secundária no Cresce de Pernambuco. Bem fácil, né? Bem fácil. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pedir uma inscrição secundária lá no Cresce de Pernambuco para ela estar exercendo a atividade profissional naquele estado. Tá ok? Bem simples, bem tranquilo. Isso aqui também a gente vai ver muito nas próximas aulas da Resolução 327, que trata da inscrição. Ok? Então, gabarito da questão, letra B. Vamos ver a letra D aqui, o que ele fala? Sim, bastando que cancele sua inscrição no Cresce de Minas Gerais e realize nova inscrição primária no Cresce Pernambuco. Também daria certo, né? Também daria certo. Mas não basta, né? Essa letra B está mais completa. Não precisa, não há necessidade dela cancelar sua inscrição para estar exercendo em Pernambuco. Basta ela tirar uma inscrição secundária no Cresce do estado do Pernambuco. Então ela vai poder tanto exercer em Minas Gerais, como também no estado de Pernambuco. Tá ok? Gabarito da questão, letra B. Essa aqui está errada e essa aqui está errada. Gabarito da questão, letra B. Vamos para a questão número 15, também nossa aqui, viu? É correto afirmar que a Lei 6530 de 78... Aí, eu quis colocar essa questão, porque na verdade essa questão aqui eu vi caindo numa prova de avaliação de imóveis, tá? Uma prova para avaliador de imóveis. E eu resolvi copiá-la aqui, né? Para trazer para vocês, porque pode ser que caia, né? Ninguém sabe. É a parte da ementa da lei. O que é ementa, professor? A ementa da lei nada mais é, para o pessoal que não é do direito, é essa parte aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês aqui. Essa parte aqui da lei. Pode cair na prova? Claro que pode. Normal, tá? Que dá nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis, disciplina o funcionamento dos seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Eu quis colocar porque, não sei, cara, eu vi essa questão, falei, não, vou levá-la para o curso de questões, porque ninguém sabe, né? Pode ser que cobre. Enfim. Então tá aqui, dá nova regulamentação ao professor, a profissão de corretor de imóveis, e disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Gabarito da questão, letra A, né? Aqui eu coloquei outras opções que estão incorretas, tá? Mas eu quero que vocês gravem isso aqui, porque pode ser que cobre, tá? Pode ser que cobre. Vamos para a questão número 16. Outra questão de prova de avaliação de imóveis 2025, que eu consegui, tá? E aí a gente vai ver como é que caiu essa prova. Para que uma pessoa jurídica possa realizar atividades de intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, o que é necessário segundo a Lei 6530 de 78? Questão número 16. Tá? Então, está querendo saber o que? Está querendo saber o que precisa para uma pessoa jurídica realizar atividade de intermediação, segundo a Lei 6530. A letra A traz para a gente aqui: é necessário que a PJ esteja inscrita no Cresce de sua região e que seus sócios também sejam inscritos como pessoas físicas no mesmo Cresce. Vejam que isso aqui é uma questão para avaliação de imóveis, tá? Prova avaliação de imóveis 2025. Letra B.
É necessário apenas que todos os seus sócios sejam inscritos como pessoas físicas no CRES de sua região. Vou grafar o apenas, tá? É necessário que a PJ esteja inscrita no CRES de sua região e que tenha como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Repare que às vezes você pode até criar uma certa dúvida em relação à letra A, à letra B, mas quando você lê e se identifica essa alternativa com a própria redação da lei, você lembra da lei, você naturalmente vai marcar tranquilo e sereno, você vai marcar, tá ok? Por isso que eu peço a leitura da lei, sempre está lendo a lei 6530, que é uma lei pequena, e também o decreto, tá? Então o gabarito dessa questão é a letra C, porque ele copiou e colou o artigo 6º parágrafo 1º da lei. Ok? Alternativa a letra D aqui, é necessário que a PJ esteja inscrita no CRES de sua região, tá? Que todos os sócios e diretores, não precisa todos os sócios, basta o sócio ou o diretor, igual está falando aqui na letra C, ou um ou outro, ok? 16. Vamos para 17. Vamos que vamos. 17. Aí CRES Paraná 2023. Considerando as disposições da Lei 6530, que regulamenta a profissão de corretores de imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Julgue os itens. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título e técnico em transações imobiliárias. De acordo à lei, como já vimos, de acordo à lei, ela está verdadeira. Tá? Verdadeira. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. Sendo-lhe vedado, professor, vai cair fácil assim? Vai cair desse jeito. Se você fizer a leitura da lei, vai cair facinho. E vamos todo mundo gabaritar isso aí, hein? Então essa aqui está errada. E vamos descer para a terceira opção. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis são órgãos de disciplina e fiscalização. Disciplina, gravem isso, o Conselho Federal e o Conselho Regional. Disciplina e de fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis, constituída em autarquia, como cai esse artigo, a qual é dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Economia, com autonomia administrativa, operacional e financeira. Já vimos, né, que é direito público e também o Ministério é o Ministério do Trabalho. Ok? Trabalho. Então essa aqui está errada. VFF no caso, né? VFF. Gabarito da questão, letra C. C de casa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 18. Agente fiscal, ó, 2023. O Conselho Federal. Ô, gente, quando for fazer a leitura, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, tome bastante cuidado, tá? Leia direitinho para não confundir o Conselho Federal com o Conselho Regional, tá? Ou se tiver os dois, tome muito cuidado, faz a leitura com bastante atenção, porque eu já vi gente errando demais isso aí, tá? Acha que leu o Conselho Regional, mas na verdade ela é Conselho Federal. Então, pelo amor de Deus, muita atenção na hora de fazer a prova, tá ok? Vamos lá. 18. Conselho Federal,
O Conselho Federal de Corretores de Imóveis e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis são órgãos de disciplina e fiscalização do exercício da profissão de corretor de imóveis, constituído em autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público. Essa questão está certa? Certíssima, certíssima. E você vai me perguntar, professor, está repetindo as questões? Está repetindo, mas essa aqui não tinha caído ainda, né? 2023, copiou e colou o artigo 5º da lei, né? Está lá no artigo 5º, que já vimos. E o artigo 6º também, né? Do decreto. Ok? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Muita questão, muitas questões, e nós estamos apenas na primeira parte da Lei 6.530, tá? Ainda tem mais duas partes. Vamos fazer a segunda parte, que trata mais de competência do Conselho Federal e competência do Conselho Regional, e a terceira parte das vedações aos corretores de imóveis, tá? E aí, mais questões para a gente brincar aí. Tem muita questão. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Questão número 19. Também do Cresce Paraná, aí, 2023. As pessoas jurídicas podem se inscrever no Conselho Regional de Corretor de Imóveis, desde que tenha como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Galera, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Já fizemos bastante questões, ó, pra você ver, 19 questões aí, já teve muitas questões a respeito desse artigo aqui, tá? Então, já está mais que gravado. Eu separei as questões por assunto, mas eu acho que no final, quando acabar as resoluções lá, bem mais para o final, eu devo misturar um pouco de questões, para a gente também não ficar só fazendo do mesmo assunto, tá? Mas isso mais para frente a gente tenta organizar aí, ok? Então, essa questão número 19, ela está certa, né? Correta, de acordo também o artigo 6º da lei 6530 de 78 e também o artigo 29 do decreto 81.871 de 78, ok? Vamos para a 20ª questão também do Cresce Paraná para agente fiscal. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, na venda e na locação de imóveis, sendo vedada a intervenção nas permutas. Olha, que cara colocou aqui, ele gastou, hein? Sendo vedada sua intervenção nas permutas, as trocas, em razão da natureza jurídica específica desse tipo de negócio jurídico. Ele merece um 10, esse examinador aqui. Mas é um ser maligno mesmo, viu? Um cara desse. Meu Deus do céu. Essa questão está totalmente errada. E a resposta certa está no artigo 3º da lei. E também no artigo 2º do decreto. Ok? Fez uma redação até legal aqui, né? Mas está errado, tá? Não tem essa vedação para as permutas, não. Vamos para a 21ª questão e última questão dessa bateria aqui, da primeira parte da Lei 6.530. Vamos ver o que está pedindo aqui para fiscal também, na EDIB, aí, ó, analista superior. Analise as assertivas e assinale a afirmação incorreta. Também muita atenção se ele está pedindo a correta ou a incorreta. A inscrição do corretor de imóveis e da pessoa jurídica será objeto de resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Olha que questão linda demais, linda. Ele quer incorreta, né? Essa aqui está certa de acordo com o artigo 28 do decreto, tá? Essa aqui está certa.
As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Essa aqui também está certa, tá? Tá certa. O artigo é o artigo 6º da lei, só um minutinho. O artigo 6º da lei e também o artigo 29 do decreto, ok? O de cima é o artigo 28 do decreto e também o artigo 4º, né? Artigo 4º da lei. Pronto. Letra C. É prescindível que as pessoas jurídicas objeto da Lei 6530 tenham como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Essa questão está errada, porque não é prescindível, não é dispensável, é indispensável, é imprescindível, ok? É imprescindível que tenha como sócio-gerente ou diretor corretor de imóveis individualmente inscrito. Então, gabarito, letra C de casa. Letra D. O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico. Isso aqui vai estar no artigo 6º, parágrafo 2º da lei. Foi uma alteração que teve na lei, acrescentou, na verdade, esses parágrafos, tá? Que é acerca dessa parceria entre o corretor de imóveis e a imobiliária. Não há que se falar em contrato de trabalho, tá? Ela é uma parceria. Quando o corretor de imóveis chega na imobiliária, faz essa parceria mediante esse contrato de associação específico. Tem que ir lá no sindicato dos corretores para dar um ok. Basta dar uma lida nesse artigo 6º da lei aí, no parágrafo 2º, 3º, acho que também tem alguma coisa a respeito, mas é bem tranquilo, tá? Só fala que não tem esse vínculo trabalhista, né? Aquele vínculo da CLT, se salvo engano, do artigo 3º da CLT, que fala lá que tem que ter a subordinação, tem que ter a não eventualidade, aqueles requisitos para criar um vínculo trabalhista, né? Então não tem esse vínculo trabalhista, inclusive empregatício também, em previdenciário, não tem essas obrigações, é apenas uma parceria dos corretores de imóveis com a imobiliária, tá? Então deixar bem claro aí. Depois é só dar uma lida, é bem tranquila essa parte, não vi cobrando, só a única questão que eu trouxe para vocês que fala sobre isso é exatamente essa questão aqui, tá bom? Tá lá na primeira parte da lei também, mas aí com uma lida lá, fica bem tranquilo isso aí, ok? Com isso, finalizamos a primeira parte do módulo 1, tá? Fizemos 21 questões, e com isso agora a gente prepara, vou fazer uma pequena introdução na próxima aula da segunda parte que trata da competência dos conselhos, e mais algumas informações ali, para a gente começar as questões acerca da competência, tá ok? Eu espero vocês na próxima aula, Deus abençoe a todos, e vamos manter focado aí para a gente obter essa tão sonhada aprovação, ok? Um forte abraço e te espero na próxima aula.